Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores e demais pessoas interessadas em análise de empresas. Hoje eu vou analisar os balanços da Tecnos SA. Antes disso, um pequeno recadinho. Deem uma visitada no meu blog, que o link está aí na descrição do vídeo, tá? E sobre a minha experiência profissional e acadêmica está aí na tela. Vocês podem parar o vídeo e dar uma lida aí. E um recado importante antes é que os vídeos e os relatórios do site não recomendam compra ou venda de ativos financeiros. São estudos contábeis sobre a empresa para fins de ciência sobre a sua situação patrimonial. O autor não se responsabiliza por eventuais prejuízos relativos a investimentos. Então vamos analisar aqui a Tecnos SA. O ticker na B3 é TECN3. A IPO, a oferta pública inicial, foi feita em junho de 2011. Aqui uns recortes aqui do prospecto definitivo. A oferta secundária, quer dizer, os controladores venderam a mercado aí 220 milhões de reais, mais da metade da oferta, a R$ 16,50 por ação. A oferta primária, o valor que entrou no caixa da empresa, o valor líquido foi 173 milhões de reais. De acordo com o prospecto, a empresa queria usar esses 173 milhões de reais para um plano de crescimento, e vocês vão ver que não aconteceu, né? Aquisições das ações preferenciais da subsidiária dele, parece que sim, mas não vem ao caso aqui para análise, já ocorreu há muito tempo, e quitação de dívida aí com esse banco que está aqui, tá? E, então, o importante ver aqui é que os controladores venderam a R$ 16,50, né? Embolsaram uma bela de uma grana, conforme vocês verão adiante. Aqui nesse link aqui, todos os links que eu citar estão aí na descrição do vídeo, né? Só para situar um pouco o que faz a Tecnos. Ela é uma indústria, né? Ela se diz que é a maior empresa de relógio da América Latina. Ela desde 1956, ela desenvolve, monta e distribui relógio, diretamente ou por meio das subsidiárias, sendo que desde os anos 80 ela tem uma fábrica em Manaus, né? Ela começou com a marca Tecnos e ao longo dos anos diversificou. Vocês podem dar uma lida, né? E o mais importante é que atualmente ela tem 10 marcas que estão aqui. Provavelmente você já teve alguma delas, e eu já usei bastante Tecnos Skydiver, por exemplo, mas isso há muitos anos atrás, e eu não uso mais relógio. Aqui, este link também é interessante ver a história que a empresa conta, né? E aqui um pouco sobre a planta de Manaus, é 8.570 metros quadrados, né? Tem até uma foto aqui. As características do processo de produção. Ela diz que entre desenvolver planejamento até começar a vender é entre 6 a 12 meses. Principalmente é um produto ligado à moda, né? E agora com os smartwatches, né? Então ela demora bastante tempo, né? Então precisa de investimento, né? E ela diz que trabalha para diminuir esse tempo. Aqui a distribuição, ela tem uma rede de lojas de mais de 9 mil clientes ativos, né? Então ela tem lojas especializadas como relojoarias, joalherias e óticas, né? Aqui eu peguei do formulário de referência, né, e tal. Vou só apagar aqui. A maioria dessas lojas são negócios familiares, né, nas quais o dono opera de 1 a 3 pontos de venda, etc. Vocês podem dar uma lida aqui para a tela, né? Ela tem 23 fornecedores da China e no Japão na data de dezembro de 2023, né? Os 7 fornecedores principais respondem por 70% das compras da empresa, quer dizer, já concentra 70% das compras em 7 fornecedores, o que não é muito legal, né? Bom, é isso aí, só para dar um panorama da Tecnos, né? Ela opera basicamente no Brasil, né? Aí, né? E tem uma fábrica em Manaus que conta com benefícios fiscais, nós vamos abordar isso mais adiante aí. Bom, a cotação das ações, ela começou aqui no IPO em 2011, subiu um pouco aqui, quase subiu uns 50%, 70%, e começou a desabar a partir daí, então. E hoje está valendo R$ 3,37. Ela tinha 76 milhões de ações ao preço do IPO,
ela chegou no valor de mercado de 1 bilhão e 200. Isso em junho de 2011. Em 2024, ela diminuiu um pouco por causa de recompra de ações. Então, o valor de mercado hoje da Tecnos é 233 milhões de reais, uma queda de 81%. Como diminuiu um pouco as ações, para ela atingir esse valor de mercado de 1,2 bilhão, ela pode chegar a 18 reais. Não acho que é tendência agora, né? A ação está subindo, mas é só para ficar de olho aí nessa questão. Uma coisa interessante aqui que eu vi nesse link aqui, esse trecho que está neste link, eu considero um descaso e desrespeito para com os acionistas minoritários que compraram ações na IPO e não venderam. E nesse trecho aqui a Tecnos diz o seguinte: em 2021 celebramos 10 anos da IPO, né, da oferta pública inicial da Tecnos, né? Então é o seguinte, né, como é que a empresa pode celebrar a IPO? Em junho de 2021, a ação estava cotada perto de R$ 2,20, uma queda de 86% em relação aos 16,50 da IPO de 10 anos atrás. Eu acho que é uma falta de respeito, né? Aí você vai acessar o site de RI da Tecnos, você vê que os documentos e planilhas do site de RI confirmam esse descaso. Não disponibilizam planilhas completas para análises. Quem quiser analisar tem que ficar buscando números nos diversos PDF, né, e ficar juntando os números para analisar. É bem diferente de várias outras empresas que têm disponibilizado ótimo material para análise em seu site de RI. Então eu considero que a Tecnos ela não preza muito pelo acionista minoritário por causa disso que eu acabei de dizer. Tá? Ela não tem aquele apreço pelo acionista minoritário. Bom, dividendos passados, né? Ela pagou esses dividendos por ação aqui, né, na época, né? Então é dividendo por ação na época de cada declaração. Aqui eu fiz uma simulação, né? Ao preço atual, se a Tecnos pagar consistentemente o valor que ela pagou em 2014, ela daria um dividend yield, né, de quase 11% ao ano, que já está quase igual a Selic hoje, que é 11,25, né? Ao preço da IPO, você vê que o dividend yield fica muito baixo, então o preço da IPO parece que muito dificilmente será atingido, né? Porque você vê que ela está reduzindo os proventos, né? 44 centavos em 2012, né? 2013, 16 centavos, diminuiu, depois aumentou. Aqui a tendência é de queda, né, dos dividendos, porque a receita está caindo, nós vamos ver adiante. Ao preço do valor patrimonial, o dividendo de 2012 fica também interessante, mas ela pode chegar lá? Pode, mas é meio difícil, eu não acho impossível. O gráfico abaixo mostra que a empresa não cresceu de fato. Apesar da promessa da IPO de crescimento, vemos que houve um decréscimo dos ativos. A dívida não incomoda e também caiu. Quer dizer, a empresa caiu ativos e dívida, quer dizer, ela não se alavancou para crescer, né? Também não se alavancou para tomar prejuízo, mas é o seguinte, caíram os ativos, né? Então, a empresa não cresceu, ao contrário da promessa da IPO. Confirmando o gráfico acima, o gráfico abaixo da receita líquida do lucro bruto mostram que a empresa mostrou contínua queda da receita anual até 2020. Depois dos efeitos do Covid, em 2020, a receita voltou a crescer, mas ainda bem menor do que a receita de 2013. Então tem aqui a receita em azul, a receita líquida, e o lucro bruto desde 2011, anual, tá? Aqui em R$ 1.000, né? Até 2022. Então a receita de 2013 foi a maior, depois do IPO, quase 433 milhões de reais de receita, e agora em 2023, em 2022, né, estava 351 milhões. E aqui nos trimestres, a gente vê que a receita líquida tentou subir aqui em 2022, voltou a cair em 2023, né? Então, a receita basicamente está estagnada e tendente à queda. Tá? A margem bruta, aqui o gráfico abaixo, tá? Era de excelentes 63% em 2011. Ainda é um ótimo nível em 2023, no terceiro trimestre, 54%. Mas a margem líquida, a gente vê que não acompanha, né? Por uma margem bruta de 60%,
margem líquida ficar perto de zero, né? Deu um pico aqui, agora volta para 5. Quer dizer, eu vou mostrar por que isso acontece. Ela precisa de empatar muita grana em capital de giro, tá? Então, e aqui ela está em ótimos 16%. Não parece que vai continuar, mas se continuar esses 16%, aí é uma boa, tá? Mas a tendência geral aqui é de queda, tá? Inclusive das margens. Está se recuperando a partir de 2021 aqui a margem líquida, né? Entendeu? E a margem EBITDA também, certo? Aí a gente pode ver aqui o seguinte, né? Aqui é despesas gerais sobre a receita líquida. Ela está fazendo um dever de casa. Ela realmente reduziu aqui a proporção, né? Isso aqui é ótimo, né? Em 2017, as despesas gerais eram 50% da receita, agora está 37%. É ótimo, né? Então, mas você vê que a tendência aqui já começou a estagnar. Então, para ela crescer a margem, eu tenho minhas dúvidas, né? E aqui o EBITDA também melhora, aqui também de 2017 até 2023. Né? Agora é o seguinte, o volume de relógios vendidos. Né? Por que as melhorias das margens não parece que vai dar resultado? Aqui o Covid, que foi nos 9 meses, aqui o gráfico, cada ponto aqui é 9 meses de cada ano. Né? Então, no Covid realmente deu uma queda porque afetou todo mundo. Mas a gente vê que é uma tendência de queda desde 2014, né? E aqui continuou, certo? Será que vai recuperar o nível de volume de vendas de 2019? Parece que não, né? Entendeu? Por outro lado, o preço médio do relógio, esses aqui são os dados divulgados pela própria empresa, isso aqui em reais. Parece que é a receita líquida, então já tira os impostos daqui, tá? Então nós vemos uma boa alta aqui depois do Covid, provavelmente porque ela passou a fabricar e vender smartwatches, né? Mas a gente vai ver que os smartwatches, quem manda no mercado são as empresas estrangeiras, principalmente a Apple, né? Eu acho difícil a Tecnos aumentar receita e margem por causa de smartwatches, tá? Então eu acho que o mais importante é esse gráfico aqui do volume do que esse volume de preço aqui, tá? Do que esse preço médio por relógio, tá certo? Agora, por que eu não acredito na recuperação de margens, né? É por causa do ciclo financeiro, que é alto demais, né? É 345 dias para completar um ciclo de vendas, porque ela recebe 120 dias, em média, depois de vender. O prazo de estocagem é de 304 dias, quer dizer, uma enormidade, e paga antes de receber. Quando você pagar, paga com 90 dias e recebe com 127. Então fica com um ciclo financeiro de 340 dias. É quase um ano, né? É muito ruim, é muito alto mesmo para uma indústria. A gente pega aqui 2020, 2021, estava em 272, melhorou, tá certo. Mas aqui em 2018, 2019, 324 aqui em 2018, 237. A gente vê aqui que é nessa faixa. Veja aqui, em 2020, mas aí pelo Covid, 411 dias, então não vamos contar com Covid aqui, na época do Covid, né? Então, assim, o ciclo financeiro, mesmo que fique na faixa de 200 dias, ainda é muito ruim, tá certo? Vou continuar aqui para ver os aspectos ruins, né, que eu considero que são o que segura a empresa a voltar a realmente crescer, aumentar margens e a ação subir, né? A empresa trabalha com alto nível de perdas de estoque, aproximadamente 30 a 40% nesses períodos que eu analisei aqui. Provavelmente refere-se a produtos fabricados e não vendidos na maior parte. Esse aspecto é altamente negativo. Então a gente vê aqui a provisão para perdas, né, em 2022 e 2023, né, e aqui em 2018 e 2017. Isso dá mais ou menos de 30 a 40%. Isso aqui tinha que ser no máximo de 5 a 10%, 10% no máximo, estourando, mesmo para a indústria, tá? Então, muito ruim. O nível de perdas esperadas para contas a receber também é alto demais. Era de 11% em 2017, chegou a 21% em 2023. O ideal é 2 a 4% no máximo, 4% no máximo. A gente vê aqui a previsão para perdas, né, que aqui é entre 11% e 21% nesses períodos que eu analisei aqui, que eu destaquei aqui, tá? Então, mais um aspecto muito negativo, né?
Incentivos fiscais, que é a empresa que tem a fábrica lá na região da Zona Franca de Manaus. Eles são responsáveis por boa parte da lucratividade. Nos 9 meses de 2023, corresponderam a cerca de 30% do lucro antes do imposto de renda. Em 9 meses de 2022, corresponderam a cerca de 23% do lucro antes do imposto de renda. Não há muitos sinais de que esses incentivos fiscais vão acabar, mas sempre a mídia divulga algum tipo de intenção política de terminarem com esses benefícios. Entendo como risco adicional para o acionista esse tipo de situação. Quer dizer, de uma hora para outra pode aparecer aí uma definição sobre esses benefícios e podem acabar. Mas assim, até hoje não acabaram e continuam aí e vai beneficiar essa empresa, né? Então, por enquanto é um risco, mas eu acho que acabar mesmo, por enquanto não. Então aqui as conclusões, né? A ação Tecno 3 não parece ser uma das piores ações da Bolsa, mas também não parece ser uma das melhores. O preço de R$ 16,50 da IPO de 2011 se confirmou alto demais, conforme nós já vimos. O atual preço de R$ 3,37 não parece caro, mas também não parece que é uma barganha. A empresa mostra muitos problemas, principalmente perda de estoque, receita tendente à queda, ciclo financeiro alto. Existe sempre o risco da perda dos benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus, onde ela tem sua fábrica. Frequentemente nós vemos na mídia comentários sobre a intenção de cortar esses benefícios, mas o governo sempre acaba mantendo tais benefícios. Eu já usei muitos relógios da Tecnos quando eu tinha entre 16 até uns 30 anos de idade. Não uso mais nenhum relógio há mais de 10 anos. Isso foi por causa do celular. Eu acho que muita gente também não usa mais relógio. Não acredito que os novos smartwatches da Tecnos e das outras marcas sejam uma tendência de consumo forte, né? Especialmente da Tecnos. Eu não acho que é um grande vetor para o aumento de receita e de lucratividade. Eu acho que aqueles que querem um smartwatch vão comprar um mais caro, de marcas famosas, afinal é um acessório, não é uma necessidade. Isso é confirmado pela monografia abaixo, em que o autor demonstra que o mercado de smartwatches é dominado por marcas famosas e a Tecnos não está entre eles. Então tem aqui essa monografia, o link está na descrição aí, é a monografia de graduação da Poli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de dezembro de 2018. Meio velhinha, mas ela tem umas coisas interessantes lá. O autor fez uma minuciosa análise dos balanços e da IPO da Tecnos. É uma das coisas interessantes, ele analisa por que a Tecnos perdeu, por que a ação caiu, porque a Tecnos perdeu lucratividade. Mas o mais importante lá dessa monografia é uma pesquisa que ele fez entrevistando usuários de relógios, perguntando para eles o que aconteceu com o celular, né? O que o celular fez com o uso dos relógios. O resultado é que cerca de 30% dos entrevistados disseram que usam menos relógios e 20% não usam mais relógios. Está lá na pesquisa, nesse link aqui. Então, assim, 50% reduziu, né, o uso do relógio, sendo que 20% diz que não usa mais e 30% usa menos, quer dizer, ou deixa em casa, tem um, mas não fica comprando mais, né, etc. Então é o que eu falei, o negócio da Tecnos não inspira muita confiança, né? E também a ação, logicamente a ação Tecno 3 também não vai inspirar muita confiança, né? Quando a Tecnos fez seu IPO em 2011, eu lembro que eu pensei assim, nossa, mas agora que ninguém usa relógios mais, ela vem fazer IPO, não deu outra, né? A ação caiu muito com justificativas. Bom para os controladores, que venderam grande parte de suas ações na IPO, que foi primária e secundária. Tecno 3 chegou a 90 centavos em 2020, no auge do Covid, e hoje está a R$ 3,37. E o que parece uma tendência de alta, sim, após aqueles eventos, né? Quer dizer, parece uma tendência de alta após o Covid, olhando só o gráfico, né? Eu acho que a ação tende a buscar o valor do valor patrimonial, que é de R$ 5,37 em setembro de 2023, desde que mostre resultados melhores no quarto trimestre de 2023 e no primeiro trimestre de 2024. A gente pode ver a ação subir bem aí, subir aí uns 40%, né?
Não parece ser a tendência, mas os números mostram que não é impossível essa ação subir aí para R$ 5,37. Com muitas dúvidas, né, e tal, um negócio que parece ruim, né, como eu mostrei aqui, mas está aí minha opinião, tá? Um recadinho final, né, os vídeos não recomendam compra ou venda de ativos financeiros, tá? Obrigado por terem assistido, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e divulguem aí para me incentivar a fazer mais análises.